Pai do Senhor, irmãos, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, que o mais rápido possível a gente possa voltar à normalidade das nossas vidas e que esse vírus possa ser extirpado das nossas vidas. Bem, eu sou o presbítero Wendel Faldim, congrego aqui na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na cidade de Itaquaquecetuba, São Paulo. Atualmente ela é pastoreada pelo nosso pastor Genildo Simplício. Deus continue abençoando meu pastor, sua casa, irmã Paula, todos da sua família. Bem, irmãos, eu costumo sempre postar um vídeo aqui referente a alguma aula ou uma pregação. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu sou professor de teologia, tenho a minha formação ali no Instituto Ibetel de Suzano, e eu queria falar um pouco sobre teologia, né? Por que fazer teologia, para quê, como, quando. A importância da teologia, né, irmãos? Mostrar o quanto é importante essa matéria, esse estudo para os cristãos. Não só para a liderança da igreja, não só para os pastores, para os que se assentam ali a ajudar o pastor de alguma forma direta ali ou indireta, mas a todos os membros da igreja, né? É importante o conhecimento da palavra de Deus. Bem, eu fui apresentado à teologia, irmãos, mais ou menos no ano de 2008, acredito, 2008 e 2009. Eu estava afastado dos caminhos do Senhor e um amigo meu, o Robson, o nome dele é Robson, trabalhava comigo. Eu estava afastado na época e ele era cristão, né? E começou a falar comigo a respeito de Jesus e me ajudou muito na minha volta para o Evangelho. Estava afastado dos caminhos do Senhor e ele foi uma peça fundamental ali trabalhando comigo e falando de Jesus, foi despertando essa alegria, né, da salvação, essa alegria de Jesus, da obra redentora, de tudo que a gente aprende quando a gente é cristão. Na verdade, eu tinha 1 ano de idade quando a minha mãe se converteu e desde então permaneci na igreja, mas chegou a fase da adolescência, alguns acabam saindo, né, por escolhas próprias, isso foi o meu caso. Aí esse Robson, esse meu colega, me falando de Jesus, até que eu me reconciliei, e após eu me reconciliar, conversando com esse meu colega, ele falou para mim a respeito de teologia, e eu não tinha a mínima ideia, apesar de estar dentro da igreja, a fase da minha adolescência, juventude um pouco, eu nunca tinha ouvido falar sobre teologia, literalmente estudar a Bíblia. O único estudo que eu tinha era da escola bíblica dominical. Era o único estudo que eu tinha, que eu conhecia. E uma vez ele me convidou para assistir uma aula, se eu tinha interesse. Eu falei, não, vamos assistir. E, irmãos, foi algo assim impressionante, foi impactante para mim a primeira aula que eu assisti. Eu fiquei, eu amei, né, a aula e de imediato já quis fazer o curso teológico. Me inscrevi, fiz o curso teológico e para mim foi maravilhoso, foi uma bênção, irmãos, o que aconteceu comigo. E rapidamente despertou em mim o desejo de buscar cada vez mais, e nessa busca que cada vez mais a gente foi aprendendo e dando alguns palpites na escola bíblica dominical que foi nos ajudando também de uma certa forma, aparecer, né, no ministério da igreja. E eu não era casado ainda com a irmã Dani, nós morávamos juntos, e eu vim para a igreja, me reconciliei, e aí marcamos o casamento, tudo. Enfim,
quando estávamos todos de acordo com a palavra de Deus, chegamos na igreja, foi de imediato assim que o Senhor nos levantou nos trabalhos da igreja, né? E nos trabalhos da igreja que eu fui assim direcionado mais foi dar aula, né, para os jovens. Eu dei aula para os jovens. Comecei com os jovens, dando aula para os jovens, depois para as irmãs e depois para os irmãos. E para mim foi de grande valia, irmãos, o estudo teológico, né? São a gente que está ali na frente, que dá aula para os irmãos, a gente nota que tem muitos irmãos, muitas irmãs que têm muitas experiências com Deus, irmãos. E isso é maravilhoso. Mas às vezes peca em detalhes, por falta de conhecimento bíblico. É o que nós falaríamos lá de 2 Pedro 3,18, né? Muita graça e pouco conhecimento. Então tem que alinhar as duas pernas, né? Tanto a direita como a esquerda, porque senão você fica manco, você fica capenga, como se diz, né? Então é de muita importância, né? Então, e assim foi que nós começamos. Graças a Deus hoje a gente está dentro do ministério, aqui no setor 22, dando aula para a Faculdade Teológica FAESP, mais de 40 anos que a faculdade está aí, uma faculdade de excelência, uma faculdade que de um grau assim elevadíssimo, mas que está aberto a todos que quiserem fazer o curso teológico. O curso teológico ele tem o básico, ele tem o médio e ele tem o bacharel. São as 3 fases que você percorre dentro da teologia. Necessariamente não precisa você fazer um curso universitário, né? Universitário é mais para quem quer seguir a carreira, ou até mesmo ser um professor, até mesmo pode ser um professor bem preparado, ele pode seguir, então procurar uma instituição que tem autorização pelo MEC para fazer a sua estudar, né, universitariamente falando. Então, por exemplo, a própria FAESP ela tem essa posição aí de autorização pelo MEC, então você pode fazer, e tem muitas outras que você pode fazer teologia também. E tem o curso livre, que você pode procurar uma instituição, uma igreja, ela não tem autorização do MEC, mas nem por isso ela deixa de ser uma boa escola. Por exemplo, eu estudei ali em Suzano, no Ibetel, em Suzano, dou aula ali também para o Palavra Fiel, ali, do pastor Rogério. Então, são escolas também que te ajudam muito também. Para quem quer um conhecimento básico, tem médio e tem um bacharel também nessas escolas. Né? Quer o conhecimento pelo conhecimento, sem almejar lá na frente ser um professor ou algo parecido, você pode fazer o curso livre também, que você vai estar aprendendo, é Bíblia. Né? É Bíblia, e sendo Bíblia, irmãos, é ótimo para todos nós. Eu montei um roteirinho aqui, vou procurar seguir aqui. Por exemplo, Provérbios capítulo 9, verso de número 9. Vamos lá? Vamos ler lá junto comigo? Provérbios 9 e 9. Um versículo bem conhecido, mas vamos ler. Não nos custa nada ler. Bíblia, quanto mais você lê, quanto mais você se debruça, com certeza maior vai ser o aprendizado. Diz assim, Provérbios 9, 9. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. É claro que cada um de nós já temos um mínimo de conhecimento. Estou falando em questão da palavra de Deus. A cada um irmão que você perguntar, ele tem sim, um mínimo conhecimento ele tem. De algumas passagens, de algumas histórias, de algumas passagens, de alguns versículos, ele vai ter ali em mente.
Então, se você ensinar essa pessoa adequadamente, com certeza ele vai ficar mais sábio naquilo que ele acredita, naquilo que ele professa. Então, a Bíblia já diz: ensina o sábio, dá a instrução ao sábio, ele ficará mais sábio, né? Quando a gente olha para as profissões que a gente tem aí, irmãos, advogado, médico, pegar advogado e médico, eles estudam muito. Advogado aí 4, 5 anos, médico de 5 a 10 anos, dependendo da especialização. Ele vai lidar com vidas, né? Principalmente o médico, na hora de tomar uma decisão ali, na hora de um diagnóstico, um exame, o remédio a ser tomado ali, ele tem que ser preciso, ele não pode errar ali na dose, na quantidade. O advogado, na hora de tomar minha causa, sua causa, na hora de apresentar o juiz ali, ele não pode ser surpreendido, porque senão ele vai perder a causa. Ele perde, o cliente perde. E se isso for uma constância na vida dele, ele vai ter que mudar de profissão, porque ele não consegue apresentar um bom argumento ali diante do juiz para poder reverter uma situação para o seu cliente. Então, e inúmeras outras, o engenheiro, o arquiteto, o agrônomo, inúmeras situações. Então você vê que essas pessoas estudam bastante para poder exercer com excelência aquilo que eles escolheram, né? Então, infelizmente, vou falar de nós, dentro das Assembleias de Deus, por muito tempo ficou uma questão ali de que a teologia era do diabo. A teologia, os pensamentos humanos, as vontades humanas, interpretações humanas eram coisas do diabo, então não se podia estudar, não se podia aprender sobre isso. Lógico, hoje nós entendemos que tudo isso era ignorância dos nossos pais, ignorância dos mais antigos, né? Tem os seus exageros, tem os seus erros de interpretações, tem as suas falhas, em todos os segmentos da sociedade, em todas as profissões, você vai achar problemas. Mas tem aquelas pessoas que buscam trabalhar seriamente, eles buscam exercer o ministério do mestre sabiamente, em aprender e ensinar as pessoas corretamente, né? Então, assim, por que nós cristãos nós não podemos aprender mais da palavra de Deus, né? Por exemplo, Josué capítulo 1, verso de número 8. Isso aqui é maravilhoso, como Deus vai falar com Josué. Ele vai dizer assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, não deixa longe de ti. Esteja sempre lendo, esteja sempre se comunicando, esteja sempre buscando. Antes medita nele dia e noite. Então, ele acrescenta, não é só ler, mas é meditar. Por exemplo, ler eu leio o jornal, ler eu leio revista, ler eu leio um outdoor. Agora, meditar é remoer, é ler, reler até entender. E ficar com aquela leitura moendo aqui no intelecto para poder extrair dali algumas verdades que o Senhor tem para nos mostrar. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e de noite. Para quê? Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto está aqui, fazer com cuidado tudo que está escrito. Tem muita gente que faz, mas não faz com cuidado. Então, quando você não aparta da sua boca, medita de dia e de noite, é para que você venha ter cuidado com as ações que você vai tomar. Conseguiu entender? Não aparte da tua boca, medita de dia e de noite, para quê? Para que tenhas cuidado em fazer conforme tudo quanto está aqui escrito na lei. Por quê? Então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Então, esse conhecimento que a gente precisa ter deste livro,
da palavra de Deus vai gerar bênçãos para as nossas vidas. O Senhor vai nos abençoar. O Senhor vai estar conosco e vai nos conduzir prudentemente no caminho da verdade, no caminho da vida, que a gente tem que caminhar. Olha que interessante o que Deus falou para Josué. E Josué fez tudo isso e saiu vitorioso em todas as suas batalhas e fez tudo conforme Deus havia lhe falado. Outro texto interessante aqui, Deuteronômio capítulo 17, olha o que diz aqui. Deuteronômio 17, do verso 18 em diante. Se você pegar lá do 14 até o 20, 500 anos aqui antes de um rei ser posto em Israel, 500 anos antes, Deus já estava dizendo que o povo ia pedir um rei. Depois você lê isso aqui que é interessante. Antes do povo pedir um rei e Deus conceder Saul para eles, Deus já estava falando que eles iam se cansar de Deus e iam pedir um rei. Nada que acontece, irmãos, acontece por acaso. Mas vamos ler até aqui ao nosso propósito. 17, 18 diz assim, de Deuteronômio. Será que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um translado desta lei num livro, ou seja, uma cópia do livro da lei. No caso aqui, os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido também como Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 19. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida. É uma leitura diária. É uma leitura que nos alimenta todos os dias, quando a gente se propõe a ler. Para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e os estatutos para fazê-la. Então, para mim aprender, guardar e fazer, eu tenho que ler todos os dias. E ler todos os dias é meditar naquele conhecimento que eu estou adquirindo todas as vezes que eu leio a palavra de Deus. Então, ler para meditar, para conhecer. Vamos lá? Ler para meditar, para conhecer. Então, isso como é que você vai fazer isso? Através de um estudo. Você tem que estudar. O verso 20 ele vai dizer, para que fazer tudo isso? Para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos. Segundo, não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os dias do teu reino e os seus filhos no meio de Israel. Então, são apenas aqui só 3 versículos que a gente leu aqui, irmãos, que já dão uma ideia que a gente tem que aprender, conhecer, buscar. E eu queria finalizar aqui essa ideia aqui. Primeira carta que o apóstolo Pedro, primeira carta que o apóstolo Pedro escreve, capítulo 3, verso de número 18, um versículo bem conhecido que vai dizer. Quando você pega aqui, para a gente melhor entender, por exemplo, do versículo 15 em diante, você vai entender o que eu estou dizendo. Vai dizer assim, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, quem está falando aqui é o apóstolo Pedro, que conheceu o apóstolo Paulo, e ele está dizendo assim, olha, os escritos do apóstolo Paulo são os escritos, é difícil de compreender o que ele está querendo dizer aqui, mas isso foi dado segundo a sabedoria que Deus lhe concedeu. Ele vai dizer assim, há pontos difíceis de entender, que os indoutos, inconstantes, torcem e igualmente outras escrituras para a sua própria perdição. O fato dos escritos de Paulo ser difícil não quer dizer também que nós vamos ser enganados sobre isso. Aí o apóstolo vai chamar a atenção. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos
de que pelo engano dos homens abomináveis seja juntamente, e descaia da vossa firmeza. Ele falou assim, o fato de ser difícil não quer dizer que não possa ser compreendido. Fiquem atentos com homens segundo a sua própria consciência, que vai querer pegar os escritos aqui do apóstolo Paulo e querer reverter segundo o seu próprio entendimento, não segundo a palavra de Deus. Aí ele finaliza no verso 18, que é o versículo chave aqui. Antes, crescei na graça, na oração, no jejum, na consagração e no conhecimento. Ele vai dizer de quem? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando você... É um chamado que o apóstolo Pedro está dando aqui, um chamado a conhecer quem? Ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como é que eu vou conhecer? Eu posso conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por experiências. É válido. Isso aí, se nós pegarmos os nossos irmãos mais velhos da igreja, quando eu digo mais velhos, no sentido de mais experiências, vocês vão ver que esses homens têm inúmeras experiências com Deus, inúmeras situações que Deus se mostrou na vida deles de fato. E são experiências válidas. Só que eles assim, crescem na graça, nessas experiências, mas contudo, conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. E onde a gente conhece bem sobre a pessoa de Jesus Cristo, a personalidade de Jesus Cristo, a divindade de Jesus Cristo, a humanidade de Jesus Cristo. Quando a gente pega, então, para estudar uma matéria da teologia que se chama os Evangelhos, os 4 Evangelhos, que vai narrar ali a predição, o cumprimento do que foi falado no Velho Testamento. Você vai ver o cumprimento no Novo Testamento, nos 4 Evangelhos. Você vai ver o nascimento, você vai ver o crescimento, você vai ver o ministério de Jesus, você vai ver a sua morte, você vai ver a sua ressurreição e sua ascensão. E nós aprendemos muito sobre a pessoa de Jesus nos 4 Evangelhos, que é uma das matérias da teologia, né? É lógico, irmãos, que a gente pode aprender isso em casa. Pode, se você orar a Deus, pedir a Deus, Deus te dá esclarecimento, mas nem tudo a gente vai conseguir aprender em casa. Nós temos que ter a humildade de saber que tem pessoas que conhecem mais do que a gente, que sabem um pouco mais e têm a nos ensinar também. Então, isso a gente vai aprender onde? Numa sala de aula, no nosso caso aqui, fazendo teologia, buscando um pouco mais. Você não perde nada em fazer teologia. Eu coloquei algumas perguntas aqui e achei interessante para a gente, juntamente com os irmãos aqui, conversar um pouco isso aqui. Por que fazer teologia? Então, muitos irmãos, tem alguns irmãos que eles até põem assim, onde está escrito na Bíblia que eu tenho que fazer teologia? Já viu alguns irmãos assim que eles são assim, bem carrancudo mesmo? Então, não é para fazer. Então, bom, vamos lá. Oséias capítulo 4, verso de número 1 diz assim: Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel. Porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. O Senhor tem uma peleja. O Senhor tem uma pendência a ser resolvida com os moradores da terra. Por quê? Porque não há, primeiro, verdade, nem benignidade. E o terceiro aqui, ele vai dizer, nem conhecimento de Deus na terra. Então, não há verdade, não há benignidade e não há conhecimento de Deus na terra. É lógico que quando ele fala aqui terra, ele fala no sentido geral. Você falar para uma pessoa que não é cristã, que não é crente, que ele não tem conhecimento da Bíblia Sagrada, é até natural, é lógico que ele não vai ter mesmo. Ele não lhe dá, ele não está habituado, ele não lê, ele não se interessa, porque não faz parte do seu dia a dia ler aquilo. A Bíblia, para ele, é um livro, até então, alguns têm até como sagrado, mas que fica ali guardado na sua estante como um bibelô, apenas ali, talvez até aberto no Salmo 91. Mas se você perguntar o que está escrito no Salmo 91,
99% de chance que ele não vai saber. Saber o que está escrito ali. Então essas pessoas a gente até entende, porque eles não é de praxe deles fazer uso disso. Mas quando a gente olha para cristãos, para crentes, aí complica, né? Porque aí está mexendo conosco. Como é que nós não sabemos, como é que nós não temos conhecimento de Deus como cristãos que nós somos? É fato, irmãos, que nós não vamos saber tudo de Deus. E nem é essa a nossa pretensão. Nós só vamos ter conhecimento de Deus aquilo que Ele revelou, que era para a gente saber, e o que a gente sabe. É o que está lá escrito em Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Então, assim, o que está encoberto, aí já entra na ideia de achismo. Eu acho, eu penso, eu acredito. Isso aí é subjetivo, isso aí tem que ser muito bem analisado, porque é nessas situações que as heresias começam. Agora, no que foi revelado, no que está escrito, a gente pode debater, a gente pode conversar e a gente pode aprender. Né? Então, por que fazer teologia? Para me ter conhecimento de Deus. Conhecimento daquilo que Ele já revelou nas suas Sagradas Escrituras, naquilo que já está posto, naquilo que já está feito, enquadrado, separado, deixado tudinho para nós aqui. Então é de suma importância a gente ter conhecimento de Deus. Note que a Bíblia diz que Deus tem uma contenda. Então, e uma das coisas desses problemas que Deus tem com os moradores da terra, porque os moradores não têm conhecimento de Deus. Então, se Deus tem essa situação com os moradores que não têm, e nós que deveríamos ter? Então nós vamos ser muito mais exigido do que aquele que não tem conhecimento nenhum, certo? Para que fazer teologia? Né? Por que para a gente ter conhecimento? Para que fazer teologia? Eu separei um versículo aqui para a gente responder esse questionamento. 1 Pedro, capítulo 3, verso de número 15. Ele diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que eu vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, para que fazer teologia? Para estar preparado para responder a qualquer um que nos questionar a respeito da nossa fé. Né? É lógico que a gente não sabe tudo, eu não sei tudo. Eu tenho professores que eu conheço que não sabem tudo. Né? Então, a ideia de fazer teologia não é dissecar Deus, virar Deus do avesso para você. Não é isso. Tem coisas que a gente vai parar, mas eu não sei, não compreendo. Mas o que é básico da nossa fé, a gente tem que ter conhecimento para saber como responder a pessoas que nos indagam a respeito da nossa fé, do que acreditamos, como acreditamos, para não parecer que as pessoas tenham muitos crentes como louco, como alienado, apesar que nós somos loucos mesmo por Jesus, e a Bíblia diz que a palavra da cruz soa como loucura para alguns. Mas eu não sei se você vai entender, mas nós somos um louco consciente, né? Se é que a gente pode usar essa expressão, um louco consciente, porque a gente sabe o que a gente quer e o que a gente está fazendo sendo cristão, para onde vamos e o que pode nos acontecer se não fizermos aquilo que o Senhor nos pede ou nos determina, tá? Então, qual o benefício da teologia? Pastor, eu vou fazer teologia, que benefício eu tenho? Irmãos, tem inúmeros, né? Eu vou citar um aqui, já para o vídeo não ficar muito grande, já está grande, achei que ia ficar um pouco menor, mas não tem problema. João capítulo 5, verso de número 39, diz assim: examinai as Escrituras,
porque vós cuidastes nela a vida eterna, e elas que de mim testificam. Qual o benefício da teologia? Aprender, buscar, meditar, examinar, obter a vida eterna, irmãos. Quanto mais eu aprendo das Sagradas Escrituras, menor a possibilidade de erro. Eu não vou dizer que você não vai errar, que você não vai pecar, não é isso, mas diminui. Pelo fato da gente conhecer mais um pouco, diminui os nossos erros e aumenta os nossos acertos. Essa é a lógica das coisas. Examinar é muito mais do que ler. Por exemplo, quando você vai no médico, ele faz algumas perguntas para você, para ele começar a ter uma ideia do que você está sentindo. Porém, quando as informações não alcançam a compreensão que ele quer de você, aí ele parte para o exame. Porque, não foi muito conclusivo o que ele me disse com o que eu estou pensando que ele tem. Então, o que vai resolver essa situação é o exame. Vai lá, faz um exame de sangue. Depois que você fizer, você volta aqui. Então, o exame de sangue já vai ser algo mais detalhado e vai ser preciso. Vai mostrar, de fato, o que você tem e daí quais são os procedimentos que devem ser tomados a partir do resultado desses exames. Então, examinar as Escrituras é ler, estudar, literalmente, estudar a palavra de Deus, é buscar se aprofundar cada vez mais das Sagradas Escrituras. Por quê? Aí as pessoas dizem assim, mas por que eu tenho que fazer? Eu vou mudar. Por que não fazer? Por que não fazer? Por que não estudar a palavra de Deus? Por que não buscar? Para cada um que está me ouvindo, que vai me ver, que está me ouvindo aí, cada um tem uma profissão. Cada um de nós tem uma profissão. Talvez você é um jovem aí, talvez você não descobriu ainda. Mas você vai descobrir a sua profissão. Então você vai ver que ao descobrir a sua profissão, ou aqueles que já têm, a cada dia que passa, eles vão se aprimorando cada vez mais. Eles vão buscando cada vez mais conhecimento da sua área para que ele possa se tornar um especialista da sua área. Não quer dizer que ele vai saber 100% de tudo, mas ele vai estar ali bem informado daquilo que ele está fazendo. Ele não vai ficar vendido na frente de ninguém. Então é de suma importância. Por que não fazer? Vamos ver aqui, Mateus, capítulo de número 22, verso de número 29, diz assim, Jesus, porém, respondendo, disse, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Olha que interessante aqui. Errais, não conhecendo as Escrituras. Aí ele põe uma vírgula e diz, nem o poder de Deus. Então, para me ter conhecimento do poder de Deus, está atrelado ao conhecimento das Escrituras. Se eu não tenho conhecimento das Escrituras, eu não tenho conhecimento do real poder de Deus sobre a minha vida e como ele age. Então, o que tem de pessoas aí que são crentes e ainda não tem essa compreensão de fato do que é o poder de Deus, é porque não conhece as Escrituras, não examinou as Escrituras, não tem conhecimento das Escrituras. Só pastor deve fazer teologia? Devia ser obrigado todo pastor ter teologia. No mínimo, o pastor devia ter teologia. Hoje nós temos um grupo seleto de irmãos e irmãs, principalmente jovens universitários sentados na nave da igreja. Então, dependendo do que o pastor, do que o líder que está na frente ali falar, ele pode ser sim questionado, biblicamente falando, a respeito de algo que ele possa estar falando ali. Então, é de suma importância a nossa liderança, os pastores, os irmãos que estão na frente de departamentos, terem, no mínimo, um curso básico de teologia, irmãos, para ter um embasamento bíblico na hora de apresentar os seus questionamentos, os seus ensinamentos, os seus quando chamar a atenção de algum irmão na igreja, é de suma importância. Fazer.
Tá, pastor, eu não sou pastor, não tenho pretensão nenhuma de ser pastor. Eu tenho que fazer? Seria bom fazer, irmãos, para você não ser enganado, né? Atos capítulo 17 vai mostrar uma situação bem interessante ali. Atos capítulo 17, quando o apóstolo Paulo, passando por Tessalônica, e ele teve que sair dali às pressas, porque os irmãos que estavam ali, não a maioria, alguns não gostaram muito da pregação do apóstolo Paulo, não porque fosse ruim, não porque não prestasse, é porque ele apresentou Jesus como Salvador, e isso para o judeu era algo impensável, né, até aquele momento. Mas no verso de número 7, a Bíblia diz que ele chegou num lugar chamado a cidade de Bereia, e como ele tinha costume, todos os sábados ele foi na sinagoga ensinar. E o texto é interessante, que diz assim, Atos 17, 11, diz assim, ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Por que ele vai fazer essa diferença? Porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então, os irmãos de Bereia, aqueles que absorveram a palavra, o que o apóstolo Paulo pregou e aplicou, eles conferiram se o que o apóstolo Paulo estava dizendo sobre o Velho Testamento se cumpria de fato em Jesus. E eles, de fato, viram quando o apóstolo Paulo pregou, então, que se cumpria. A cada dia que o apóstolo Paulo aparecia ali para ministrar, eles examinavam e via, faz sentido. Tá correto. É desse jeito. Estava escrito e se confirmou em Jesus. E muitos ali creram. Muitos acreditaram. Por quê? Porque os que estavam ali, eles viam e examinavam. Opa, vamos ver isso aqui. Então, eles tinham a ideia de não ser levado, de não ser conduzido por ventos de doutrina. Tanto que o apóstolo Pedro, segunda carta, capítulo 2, 1 em diante, ele vai falar a respeito desses falsos mestres que se incorporam no meio da congregação, vestidos de peles de ovelha, e acaba levando muitos desses irmãos pela sua própria concupiscência, pelos seus desejos, não pelo que está escrito na palavra de Deus. Muitos irmãos hoje estão sendo levados por esses ventos de doutrinas, por muitas coisas novas que estão aparecendo aí, revelação nova. Não tem revelação nova nenhuma a respeito do fim dos tempos, do que vai acontecer. A Bíblia está fechada, está selada, começo, meio e fim já está determinado o que vai acontecer. Eu creio em revelação, creio de situações que Deus pode nos livrar, que Deus pode realizar, sim. Agora, contra o que já está escrito na palavra de Deus, não tem como. Quando a gente lê Gálatas, capítulo 1, versos 7 e 8, se não me falha a memória, 6, 7 e 8, o apóstolo Paulo ficou muito triste com os irmãos ali. Como é que pode tão depressamente vocês passarem de um evangelho para outro evangelho? Na verdade, não tem outro, né? Depois Paulo vai arrumar isso aí, dizendo que na verdade não tem outro evangelho, só tem um. A ideia aqui é que Paulo ficou surpreso como é que os irmãos saíram da palavra de Deus e foram, por ventos de doutrina, foram levados por ventos de doutrina. Por que isso, irmãos? Por falta de conhecimento da palavra de Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo disse certa feita para Timóteo: Timóteo, permanece naquilo que for te chamado desde a tua meninice. O que aprendeste com a tua avó e com a tua mãe, permanece. Sua avó Lloyd, sua mãe Eunice, não me falha a memória, ou vice-versa. Permanece. Estamos vendo irmãos aí de tempos de Assembleia. Vou falar de Assembleia de Deus porque é onde eu estou. Saindo, irmãos. Eu tenho algo para dizer aqui, irmão. Assembleia de Deus não é igreja perfeita, não. Tem seus problemas, tem suas dificuldades, tem suas fraquezas, como toda a denominação tem.
mas de uma coisa que eu tenho convicção, irmãos, da Assembleia de Deus: nós não pregamos heresias. Nós não pregamos heresia, irmãos. Não. Heresia não. Você pode concordar ou discordar, questão de dízimo, questão de dons, são coisas assim, pré-tribulacionista, mid-tribulacionista, são coisas. Agora, heresia não está no nosso currículo, pregar heresia, irmãos. Então, os irmãos têm que ter cuidado e procurar se aprofundar um pouco mais da palavra de Deus. Bem, eu espero até aqui ter ajudado os irmãos de alguma forma. Há tempos eu queria gravar esse vídeo com essa temática. Graças a Deus, Deus nos deu uma oportunidade. Rapidinho, eu queria falar com os irmãos aqui a respeito de algumas matérias que a gente vai ver. Eu, por exemplo, quando eu fui começar o curso teológico, eu tinha a ideia de que nós iríamos começar estudando sobre o Gênesis, capítulo 1, verso 1 em diante. Né? E não é assim, dependendo de onde você chegar na escola teológica, ela já vai estar numa matéria em curso ali estudando. Então, depende, pode ser que você entre ali e vai estudar no meio da Bíblia, ali, por exemplo, ali nos livros poéticos, vai pegar Salmo, Jó, Eclesiastes, né? Vai pegar por ali, Cântico dos Cânticos. Mas ele tem uma grade curricular que nós chamamos de teologia sistemática, que ela vai dividir ali as matérias. Por exemplo, quando você for fazer, você vai ver o Pentateuco. Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Pentateuco é uma palavra grega. Penta, 5. Teus, são rolos, então 5 rolos, 5 livros. No hebraico a palavra é Torá, né? São os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós vamos dar sobre o Evangelho também. São Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos estudar isso separadamente. Tem a pneumatologia, que nós vamos dar sobre a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Por que ele é Deus? Né? A sua personalidade, as suas vontades. A gente vai ver os dons do Espírito Santo. Soteriologia. O que é isso? Soteriologia. A doutrina da salvação. Nós vamos aprender como foi levada e apresentada ao homem a ideia da salvação, o porquê da salvação, por que ele tem que ser salvo, através de quê, como foi aberta esta porta da salvação. Aí nós vamos ver tudo isso. Por exemplo, evangelismo, você aprender a evangelizar, escatologia, o estudo das últimas coisas, angelologia, o estudo dos anjos. Olha que interessante. Você já deve ter visto aí em alguns louvores, tem anjo voando aqui em todo lugar, né? Então, isso é bíblico. Os anjos estão voando dentro da igreja, em todo lugar, fazendo o que a gente quer. Anjo da guarda, a Bíblia dá respaldo para isso. Como a gente compreende isso? Atos dos Apóstolos, as epístolas, né? As 8 epístolas gerais, as 13 epístolas do apóstolo Paulo, 13 epístolas do apóstolo Paulo, missiologia. Nós vamos aprender como de fato a gente faz missão e missões. Há uma diferença, o que é missão e o que é missões. A martiologia, meu Deus, que é isso? A martiologia. A martiologia é o estudo do pecado. Deus criou o pecado, irmãos? Foi Deus que criou o pecado? Foi o homem? Foi Lúcifer? Como o pecado entrou? Por que Adão errou e toda a humanidade pagou por isso? Estranho, né? Mas nessas matérias a gente aprende sobre essas coisas, né? Irmão, teologia é maravilhoso. Todos os irmãos podem fazer, de 0 a 100 anos. Quem já está na igreja, quem já está sentado no púlpito, quem já é pregador, pastores também que não têm, façam teologia, irmãos. Você não vai perder, não é um tempo perdido, não é um tempo que... Não, você só vai ganhar com isso, conhecimento. Se tem algo que ninguém pode nos roubar,
é o conhecimento, e conhecimento da palavra de Deus ainda, então, irmãos, melhor ainda. Nesses momentos difíceis que a gente está vivendo, nesses momentos de pandemia, quanta profecia, quanta coisa que a gente recebe pelo WhatsApp, irmãos velhos de igreja, caindo em conversas, em sonhos, em balelas antibíblicas, né? Mas por quê? Porque se apavorou, ficou com medo. Mas se tivesse conhecimento da palavra de Deus, não ficaria assim, atribulado, com medo, triste, pensando que já acabou e tal. Não. Então, Deus abençoe a sua vida. Espero poder ter te ajudado, né, neste vídeo sobre teologia. Faça teologia, procure. Vai ser de grande importância para você, para o seu conhecimento, e é algo que jamais vai poder ser tirado. Tá? Por exemplo, ali na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, nós temos ali a filha do nosso pastor, nossa irmã Carol Simplício. Ela é nossa secretária-geral. Procure ela ali na nossa sede e você vai se informar direitinho quanto custa, como dá para fazer. Ou entre em contato comigo mesmo, né? Você que me conhece, eu vou postar esse vídeo, vai estar aqui, e os irmãos entram em contato conosco e nós vamos dar informações melhores para os irmãos. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, que o mais breve possível a gente possa estar de volta nos nossos templos, louvando e bendizendo ao nome do Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida, querido. Fique com Deus.